noite, meus irmãos da Igreja Batista Dom Pedro, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, animados no Senhor e continuando na jornada da fé no Senhor, né? Então, eu falo aqui de São Miguel, no Rio Grande do Norte, estamos visitando aqui os parentes da Marília, tem sido um tempo muito proveitoso, muito bom, né? Agradeço mais uma vez a irmã Leilane pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. Hoje eu queria, nessa devocional, falar um pouco sobre a fé, né? A fé bíblica. Então, parece que o mundo está em alta, todo mundo está falando, crendo em alguma coisa, né? E também você vê nas temáticas na televisão, em qualquer lugar, você vê as pessoas falando sobre Deus, né? Dizeres assim que têm se tornado jargões, como nunca foi sorte, foi Deus, né? E tantas outras decisões que são tomadas, e tudo as pessoas têm colocado para Deus. Eu às vezes fico brincando com algumas pessoas que parece que não existe mais decisão errada hoje em dia, né? Tudo foi Deus que determinou, tudo foi Deus que encaminhou daquela maneira, mesmo que tem um monte de coisa que ferem os princípios do próprio Deus, né? Que o próprio Deus estabeleceu. Então, é um tempo de muita confusão, aliás, sempre talvez em todas as gerações, todo o tempo, houve muita confusão, muita falta de informação, mas a palavra de Deus nunca foi confusa, né? Ela sempre foi clara e sempre dando a direção correta para aqueles que colocam a confiança no Senhor. Então, toda a palavra de Deus é uma mensagem de fé, né? Todas as histórias bíblicas apontam para a fé, nos falam de fé. O próprio Deus que se revela, a sua revelação é uma revelação de fé, né? Hebreus diz que pela fé entendemos que Deus criou todas as coisas, né? A fé é a certeza das coisas que não vemos e o firme fundamento das coisas que ainda estão por vir, né? Então, falar de certeza de algo que não aconteceu parece um pouco estranho para nossa própria mente. E, de fato, a mente sem a instrução de Deus, ela não consegue chegar ao que as Escrituras falam. Somente quando a mente humana é exposta à instrução divina é que pode, então, nascer a fé genuína, porque a palavra de Deus, ela tanto faz declarações verdadeiras sobre Deus, como também faz declarações sobre, ou instruções que ela dá sobre onde nós devemos colocar a nossa fé, ou seja, onde a gente vai encontrar o caminho correto que agrada a Deus, né? Então, há 4 textos, basicamente eles repetem a mesma coisa, ou falam a mesma verdade, que, de algum modo, é a base para o nosso devocional de hoje. Então, primeiro está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são tão bons, mas o justo viverá pela fé. Outro texto também que diz aqui é lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: Porque o Evangelho, ou no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Outro texto aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, muda-se o contexto, muda-se um pouco de tempo, porém as verdades continuam a mesma, né? É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela fé, pois o justo viverá por fé. E o último, em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Mas o meu justo viverá por fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, esse assunto de fé é um assunto muito importante para que a gente sempre tenha conversa sobre isso, para manter nas conversas e no próprio ensino o que de fato é uma vida de fé, o que de fato é a fé que agrada a Deus. Então, muitas pessoas hoje têm estabelecido que vamos dizer assim, as atividades ou a quantidade de coisas que realizamos, de fato, isso evidencia que somos uma pessoa de fé. Então, muitas coisas vão ser feitas, muitos cultos serão, vamos dizer assim, vamos participar de cultos, vamos participar de muitas coisas. Só que não é tão somente o exterior que de fato define que nós estamos agindo por meio da fé.
Quando a Bíblia fala que o justo viverá por fé, isso é uma declaração de Deus para nós nesse sentido. Então, todo o caminhar humano, seja ele daquele que conhece a Deus ou daquele que não conhece a Deus, será julgado da perspectiva de Deus, né? É como Deus vê, como Deus olha. Então, viver por fé, literalmente, é viver segundo as instruções que Deus deu. É primeiramente ter consciência do que Deus falou, entendimento do que Ele falou, entender as implicações do que Ele falou e então colocar sua confiança por fé e obedecer aquilo que Ele fala. Então, a obediência deve ser fruto da fé, não só uma obediência para que se alcance ou que se tenha um favor divino, ou até mesmo a salvação divina. A salvação não é um meio aliás, a obediência não é um meio para a salvação. A obediência, ela é o fruto da confiança em Deus, ou deve ser fruto da confiança em Deus. Então, Abacuque tinha um contexto bem difícil, né? Ele vê no Israel todo sendo julgado e levado cativo pelos assírios, e aquilo bagunça um pouco a sua cabeça, e ele falando, como isso é possível? Isso não parece ser justo. E Deus, então, fala para ele que o ímpio se envaidece, mas o meu justo viverá por fé. Em todos os contextos, inclusive nos contextos de exílio, Deus sempre olhou aqueles que confiavam em sua palavra e sempre foi em socorro deles, né? Não importa que muitos deles foram maltratados, abandonados, desconfiados e até mesmo muitos perderam suas vidas, mas na perspectiva de Deus, de como Deus olha, esses homens de fato andaram em confiança no que Ele falou e por isso caminharam, né? Então, outra coisa muito importante que a gente vai vendo dessa fé que é construída na palavra de Deus é que, primeiramente, ela é uma fé que instrui nossa mente, nossa cabeça, né? Você começa a ter entendimento sobre o que Deus fala. Dificilmente alguém vai brotar pensamentos corretos sobre Deus se não tem o conteúdo da revelação bíblica para que tenha uma fé bíblica, né? Até mesmo nossas orações, né? Muitas pessoas dizem que a oração genuína é mais importante do que muito conhecimento bíblico, né? Mas eu pergunto, qual deve ser o conteúdo da oração, né? Se você não conhece a palavra de Deus, como que você vai orar, né? Quais são as verdades que você vai falar? Com que Deus que você está falando, né? Então, a oração, ela vai refletir o quanto que nós temos da instrução bíblica em nossa mente e o quanto que essas verdades nós cremos nela, né? Romanos, em outro contexto, apresentando a sua teologia para aqueles irmãos de Roma que Paulo não conhecia, Paulo fala que o evangelho, que era uma mensagem que estava se espalhando ainda, né? Do começo ao fim, aliás, o evangelho revela a justiça de Deus, que do princípio ao fim, né? Ou seja, se você olhar desde o começo das escrituras até o final dela, sempre foi a fé que fez com que Deus aceitasse, com que os homens encontrassem o agrado de Deus, foi sempre a fé. E Paulo fala nesse sentido que é só por meio do evangelho, por meio da justiça que se revela no evangelho, que alguém pode se tornar justo diante de Deus. Aí nós perguntamos, como é que alguém como nós, pecadores, confessos, com todas vamos dizer assim, o histórico contra nós, podemos ser declarados justos por Deus? Parece uma injustiça, né? Mas como foi que Deus nos justificou? Né? Obviamente que o preço foi pago, não foi algo que não foi pago um preço. Só que de maneira maravilhosa o Evangelho conta que Deus enviou seu Filho para que ele pudesse morrer e pagar pelos nossos pecados, para que nós, que não temos justiça, que não temos santidade, mas reconhecendo isso e se humilhando aos seus pés, em fé na pessoa e na instrução que Deus deu, nós recebêssemos o perdão e a justiça e a santidade que não temos, né? Então, a salvação está em Cristo e o justo, o verdadeiro justo diante de Deus, ele sabe que a sua salvação está em Cristo. Então, quanto mais ele conhece a Cristo, mais ele cresce na sua caminhada pela fé, né? Ela inicia em Cristo, ela continua em Cristo e ela vai ser a eternidade junto com Cristo, né? Então, andar por fé é, primeiramente, saber que a nossa vida, nós só temos vida porque Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados.
E quando confiamos em Cristo, pela instrução do Evangelho, né? A fé nunca brota de nós mesmos nesse sentido, ela é instruída pelo Senhor, ela só surge por meio da palavra de Deus, ouvindo o plano de Deus, então nós colocamos a nossa fé na instrução bíblica, naquele que a Bíblia nos instrui, né? E depois, em outro contexto, Paulo está escrevendo aos Gálatas, e os Gálatas estão com um pequeno problema. Eles não estão achando que só crer em Cristo era suficiente. Eles estavam achando que aquele sistema antigo de rituais, de coisas para você não comer, não beber, dias para observar, né, e tantas outras coisas mais, aquilo parecia muito mais espiritual, né? Parecia muito mais, assim, poderoso, uma diferença maior. E por causa disso, eles estavam falando, eu acho que só crer em Jesus, esse não é o caminho. E estavam querendo voltar para o sistema religioso do judaísmo, querendo se circuncidar novamente, querendo ter todo aquele jugo da lei sobre eles, né? E é interessante que eles até não queriam deixar a religião, não queriam deixar o cristianismo, né? Eles só entendiam que para eles era muito mais palpável e muito mais fácil para eles mesmos, era uma segurança para eles mesmos, terem um monte de regras que eles estão cumprindo. E eles não estavam conseguindo aprender a viver a liberdade que Cristo dá. Então, um homem só pode ser verdadeiramente livre se ele conhecer a Cristo, né? Cristo nos dá a verdadeira liberdade. Só que eles estavam confundindo isso, tendo dificuldade, e não estavam vendo o preço que eles iriam ter se afastando de Cristo. E Paulo fala para eles que ninguém vai ser declarado justo pela fé. Ou seja, a vida pela lei, né? A vida cristã não é baseada na observância de leis e leis e leis e leis e leis, como se sobrecarregasse a gente, né? De um monte de coisa. A vida cristã ela é pautada pela liberdade que temos em Deus. Somente um homem livre, que entende o que é liberdade bíblica, ele vai saber viver e vai fazer o que se tomar suas escolhas nesse mundo. Obviamente que um homem verdadeiramente livre não vai querer tomar decisões tolas, né? Então, algumas pessoas confundem hoje em dia que parece que estão selecionando algum aspecto da fé e excluindo outros que agradam a Deus ou que Deus também estabeleceu, e eles acabam deixando a vida cristã baseada mais naquilo que eles querem da palavra de Deus, o que é mais fácil para eles, né? Hoje é muito comum pessoas irem à igreja, terem seus ministérios, mas terem vidas completamente diferentes do que Deus deseja. É como se a gente vai manipulando, vivendo do jeito que a gente quer, mas colocando uma roupagem cristã, uma roupagem de Deus. Só que não deve ser assim a nossa vida cristã. Se nossa vida cristã é baseada em tantos pesos, nós não estamos desfrutando do que de fato é viver pela fé, como um justo deve viver, né? Entender o que Deus fez por nós e a obra que Ele realizou. Eu posso estar errado nisso, mas cada vez que a gente está se aproximando da palavra e conhecendo a Cristo, cada vez mais você vê a grandeza de Cristo Jesus, né? O quanto que a gente tem para aprender dele, né? Então, eu posso estar errado no sentido de que, na afirmação que eu vou dar agora, né? Eu acho que essa vida, ela é muito pouca para a gente conseguir compreender tudo do que significa a obra de Cristo por nós. A gente vai entender o fundamental, tudo que é e devemos crescer. Talvez seja por isso que Ele reservou a eternidade, né? Para que a gente vivesse na eternidade com Ele, conhecendo o Deus eterno, o Deus que salvou, que nos salvou, que pagou o nosso preço, né? Então, quando vivemos uma vida cristã, a parte de Cristo, ou sem considerarmos o que o Senhor fala, há uma grande tendência de sermos mais religiosos, de sermos mais julgadores, né? De não conseguirmos amar os outros e nem tampouco se preocupar em pregar o Evangelho, né? Porém, a gente pode também fazer isso com outras motivações, né? Mas o que eu quero dizer é que andar por fé é colocar a nossa confiança em Cristo, colocar a nossa confiança na Sua palavra e guiarmos por meio dela. Então, há muitas declarações que a gente não se sente confortável, que é contra o nosso pecado.
E não há problema. Essas declarações têm que ficar aqui no meu coração e os problemas do meu coração precisam sair. Não a palavra, né? Muitos têm abandonado a Deus e preferido ficar com seus pecados. Outros têm decidido ficar com seus pecados, mas ainda manter uma vida com Deus, né? Mas é sempre importante que o homem de fé, ele não vai tentar se justificar só por outras coisas. Ele quer ser íntegro diante de Deus. E para isso ele precisa andar por fé. E para andar por fé, você tem que ter a palavra de Deus, a instrução de Deus, constantemente instruindo e guiando o seu coração. E sempre haverá uma batalha difícil, né? De colocar confiança no Senhor. E o último versículo de Hebreus 10, 38, né? Os judeus crentes passando por muitas lutas, muitos problemas, mas de novo a instrução, meu justo viverá por fé. Deus sempre vai olhar nosso coração, o quanto que ele confia no que Deus fala. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Deve ser a nossa preocupação em transmitir isso para os nossos filhos, transmitir isso para as pessoas. Paulo, quando chega em Coríntio, ele fala que quando pregou o evangelho para os coríntios, isso ele não fez de palavras bonitas ou usou da própria filosofia que os gregos valorizavam muito. Ele não usou dessa artimanha, porque ele sabia que se usasse aquilo e ganhasse os coríntios pela filosofia dele, eles não colocariam a fé em Cristo. Por isso ele fala que ele decidiu nada saber, né? Senão Cristo Jesus crucificado, para que a fé de vocês não fosse colocada na sabedoria humana, mas no poder de Deus, né? Então, andar por fé, ele tanto fala sobre o preço que foi pago por mim e que eu sou salvo por meio da fé, eu não tenho nada que me diferencie de ninguém. Não importa o que eu venha realizar nesse mundo, nada é suficiente. Nada chega perto do que Cristo pagou por nós. A nossa vida nós ganhamos, né? Então isso já nos leva à humildade, né? A saber e adorar o nosso Senhor. Depois, andar por fé é uma vida contínua, se alinhando ao que Deus fala. Há muitas áreas em minha vida e em sua vida que estão desalinhadas e elas precisam se alinhar à palavra. E isso é o andar por fé, até o final. E também andar por fé é uma parte de que nós também devemos, essa verdade declarada para nós, essa verdade eterna revelada, ela também deve ser compartilhada com outros. Então, o justo viverá por fé. Uma fé que nasce em Cristo, ela desenvolve em Cristo, ela anuncia a Cristo e no final ela desfruta de todas de tudo isso com o Senhor no céu, né? Então, eu não sei como você tem andado na sua vida cristã. Não sei se você tem selecionado coisas que te agradam e coisas que não. Mas andar por fé é ter a palavra de Deus como base. Mesmo aquelas áreas onde nós sabemos que temos que reconhecer que estamos errados. Eu vi uma definição de integridade que achei muito, muito válida e muito certa. A integridade não é o reconhecimento de que não há nenhuma área errada em minha vida, mas a integridade é reconhecer as áreas que estão erradas em minha vida. Reconhecer diante de Deus, não se armar, não esconder, mas deixar o coração ser tratado diante disso, né? E viver uma vida de obediência. Né? Que cada um de vocês esteja sempre firmes na luta contra o pecado, né? Buscando a Deus e não deixando com que seus corações sucumbem diante de tantas lutas, de tantas seduções e de tantas coisas que querem nos afastar de vivermos uma vida de fé. Longe de nós sermos religiosos também, né? Venhamos a viver a vida que está no Senhor. Tá bom, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Lembre-se disso, né? O justo viverá por fé. Quando a Bíblia diz, tudo que ela fala uma vez é muito importante e é fundamental. O que ela diz 2 vezes é muito importante. O que ela diz 3 vezes, presta atenção. Agora ela repete isso 4 vezes. E se a gente for, vamos dizer assim, ver isso diluído em diversos outros versículos, nós vamos ver muito mais. Então, o justo vive por fé. Essa é uma declaração bíblica, é uma declaração divina, é como Deus estabeleceu. Que nós venhamos a ter sempre nossas vidas nessa direção. Deus abençoe.